Olá, mais um dia e hoje eu vou fazer a leitura do capítulo 7, 1 Coríntios 7. Mas antes de fazer essa leitura, que esse texto ele é muito polêmico, porque ele fala a respeito do casamento, o texto não é polêmico, as pessoas que cada um quer fazer a sua vontade, não quer olhar o que a Bíblia diz, né? Essa carta, esse capítulo 7, o que acontece? Os coríntios, eles escreveram uma carta a Paulo, fazendo algumas perguntas sobre certas doutrinas, né? Então a gente vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 16, no verso 17, os homens que levam essa carta para Paulo, né? Que é Estéfanas, Fortunato, Acaico. Então você vê, eles levam essa carta, e essa carta tem algumas perguntas a respeito sobre questões dos solteiros, dos casados, das virgens, sobre coisas oferecidas aos ídolos, sobre o apostolato de Paulo, discordância, né, que existe entre a lei de Moisés e o cristianismo, costumes para as mulheres, né, sobre a ceia do Senhor também, sobre os dons espirituais, ressurreição, sobre a coleta, né, das ofertas para os pobres, enfim, várias questões que foram colocadas nessa carta. E o livro de Coríntios, Paulo vem respondendo. E aqui no capítulo 7, Paulo ele vem falando especificamente sobre as questões relacionadas aos solteiros, aos casados, às virgens e às viúvas. A leitura, né, a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, o versículo 1 do capítulo 7 está completamente fora do contexto, do contexto, né, do original hebraico. Então, só o verso 1 que está assim. Então, eu vou ler o capítulo 7, o versículo 1, na Bíblia King James, que é no original hebraico, que diz assim: Ora, acerca das coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, tá? E aí ele diz assim, vou continuar lendo agora na linguagem de hoje o restante, tá? Porque na linguagem de hoje, tá assim, o verso 1 diz assim: Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Não, então não eram eles que estavam dizendo. Então, assim, nessa tradução da linguagem de hoje para a linguagem do hebraico, teve não tem nada a ver aqui uma coisa com a outra, né? Tá bem diferente. Então, nós ficamos com a versão que é a mesma da linguagem de João Ferreira de Almeida, que diz: Ora, acerca das coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ok? Paulo ele está falando aqui a respeito do celibato, né? Porque para Paulo era conveniente não se casar, porque ele vivia em constante perseguição, né? Então, para que o evangelho fosse plenamente divulgado, né, sem distração, ele diz aqui que é melhor não ter a responsabilidade de um casamento. Então, ele aconselha que quem quiser viver como ele, né, precisa ter em mente que não vai poder viver abrasado em fornicação. Agora vamos ler o verso 2, que diz assim: Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então Paulo está dizendo aqui que por causa dos pecados sexuais, né, hoje, né, nós chamamos de ficante, né, que a pessoa fica com um, fica com o outro, fica testando, né, prova daqui, prova dali antes de casar. Não, isso é pecado. Então Paulo ele diz que por causa das fornicações que eram comum em Corinto e eles achavam que não eram pecado, então o homem deveria se casar, né, para não ser tentado nesse pecado. Então Paulo aconselha: olha, quem não consegue ficar no celibato como eu, case. Okay? O verso 3, o homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Verso 4, a esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Então diz que a relação sexual, né, ela faz parte do casamento e um não deve se negar ao outro, mas todos os atos de perversão ou afeição anormal
devem ser totalmente rejeitados. Então, o marido não pode se negar à esposa, a esposa não deve se negar ao marido. Mas casos de perversão sexual dentro do casamento, isso não pode. A gente vai ver lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, na versão King James, que é a versão original do hebraico, diz que o casamento seja honroso entre todos e a cama sem mácula, porém aos prostitutos e adúlteros Deus os julgará. Amém? Vamos lá para o verso 5. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relação por algum tempo, a fim de se dedicar à oração, mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Então, se houver um consentimento do casal, né, se eles estão se dedicando ao jejum e à oração, eles podem até ficar sem ter relação sexual. Só que Paulo não aconselha que seja assim por muito tempo, porque Satanás, ele se aproveita da abstinência, né, sexual para trazer as tentações através de pensamentos profanos, através de pornografia. Então, Satanás, ele é terrível. Então, precisamos ter sabedoria, o casal precisa ter sabedoria. Verso 6, não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão, né? Então ele está sugerindo que, se quiser, né? Não, a gente entende que vamos ficar um tempo ali, né? Essa semana, porque a gente está orando, tudo bem. Então esse é o casal que vai resolver. Mas Paulo diz, cuidado. No verso 7, realmente, eu gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Este dom, o outro aquele. Ou seja, um para ficar celibato, né, para ficar solteiro, ele pregando o evangelho e levando a palavra de Deus, né, como acontece muito, mas que não cai em fornicação. E, né, então são pessoas que conseguem ter o controle, elas têm um objetivo, têm um chamado para aquilo. E outras pessoas que não, que elas realmente precisam estar casadas porque elas não têm esse dom, né, o dom do celibato. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu, né? Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Para os que já estão casados, tem um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do marido. Porém, se ela se separar, que não se case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu mesmo e não o Senhor: se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida com seu esposo cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. E é essa a regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncisado aceita o chamado de Deus, ele não deve se circuncidar-se. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Aqui a gente volta lá na carta dos Romanos, né, que Paulo está acerca da circuncisão, porque eles perguntaram, deve circuncidar, não deve circuncidar? Então, Paulo diz que quem não é circuncidado não precisa se circuncidar, e quem tem a marca da circuncisão que não apague, que fique como está,
né? E siga a vida com Deus. A circuncisão, ela não tem o poder de salvar ninguém, né? Como lá em Romanos nós lemos que a circuncisão tem que ser no coração, né? A marca de Cristo tem que estar no nosso coração, o Espírito Santo em nós, que é a marca da nossa salvação. Então não faz diferença estar circuncidado ou não, né? O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. E cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso, mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço, portanto, não se torne escravo de seres humanos. Irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa? Então não procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casados. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que quem casar, case-se consciente. Não case-se apenas por casar. Gente, procure orientação. Vai se casar, procure cursos de solteiro, né, para quem está entrando no casamento, para que vocês entendam, procurem conselhos, para que vocês não caiam assim num relacionamento que depois fala, agora eu vou me separar. Não, porque casou agora, meu filho, é aquele negócio. Antes de casar, dobre o joelho, né? Vai orar ao Senhor. Depois, meu filho, não tem isso, né? Abre bem o olho antes de casar. Depois que casou, fecha o olho. Porque vai ter sempre aquela incompatibilidade, um que acha de uma coisa, outro não gosta. Então, conheça bem a pessoa que você está casando, olha os pais, olha as mães, olha a família, olha a mãe, né? Olha a família, veja bem o contexto, se é uma pessoa rebelde, se é uma pessoa que honra pai e mãe, se é trabalhador, se não é. Tudo isso tem que ver antes de casar. Então, Paulo está falando, fiquem atentos, para depois não vir, agora eu quero me separar porque fulano não gosta de trabalhar. Então tinha que ter visto isso antes do casamento. Então você vê que Paulo ele está orientando bem as pessoas que querem, né? Tô apaixonado, pronto, aí vai lá e casa, né? Cego, depois que casa o olho abre. Irmãos, o que eu quero dizer, verso 29. Irmãos, o que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo. E daqui em diante, os casados devem viver como se não tivessem casados. Os que choram como se não estivessem chorando. E os que estão rindo como se não estivessem rindo. E os que compram como se não fossem deles aquilo que compraram. Os que tratam das coisas desse mundo como se não estivessem ocupados com elas. Pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Então, Paulo está falando sobre ter consciência, né? Porque as coisas passam muito rápido. O tempo passa muito rápido. A nossa prioridade sempre é fazer a vontade de Deus. Então, gente, antes de tudo, faça a vontade de Deus, porque o tempo passa rápido, as coisas passam rápido, tá? Então, cada um vai colher as consequências das suas ações. Eu quero livrá-los de preocupações. O verso 32 ele continua: eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo, mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar a sua esposa, e por isso é puxado para duas direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas desse mundo porque quer agradar ao marido. Então aqui ele deixa mais uma coisa assim bem clara, né? A menina tá solteira, a pessoa tá viúva, né? Já tá em situação de que já se divorciou mesmo e tal. Gente, procura Deus. Procura o Senhor, vai viver intensamente o Evangelho, as coisas de Deus, mergulha na palavra e fique esperando e aguardando. Não vá atrás de relacionamento. Porque eu tenho que achar um marido, que eu tenho que achar uma esposa. Não,
procure Deus, viva do Evangelho, que as coisas acontecem naturalmente. Deus, na hora certa, Ele faz tudo acontecer. A ansiedade no coração do ser humano leva ele a cair em abismo, e um abismo vai chamando outro abismo. Então não faça nada por sua vontade, mas se entregue à vontade do Senhor, porque no tempo certo as coisas vão acontecer. Nós precisamos ter fé e confiança. Eu sei que não é fácil, por isso Deus, Ele fala, Ele orienta. Busque, está solteiro, busque as coisas do Senhor. Busque Ele, busque, porque Deus, Ele sabe das nossas necessidades e no tempo certo Ele supre. Mas nós precisamos de orientação. Faça curso de solteiros, curso para mulheres, curso para homens. Se envolva nas estruturas que a igreja tem para oferecer para você, e se envolva nos evangelismos, se envolva com Deus e busque, e na hora certa as coisas vão acontecer. Amém? Verso 35, Paulo continua dizendo aqui no verso 35, eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo e que se entregue ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Então tem pessoas que gosta assim da área da saúde, vão estudar, tá solteiro, vai estudar. Tem pessoas que gostam de outras áreas, de direito, de assistência social. Então vão lá, vão estudar, entrem numa faculdade, façam curso, tire a carteira de motorista de vocês, quem não tirou, termine seus estudos e ali vai orando, fala, Senhor, usa os meus dons, os meus talentos, eu quero estudar para poder estar contribuindo na obra de Deus. Gente, nesse caminho, Deus vai colocar pessoas que têm o mesmo chamado e o mesmo propósito que vocês, para que vocês sigam. Então, priorizem as coisas de Deus, invistam na vida de vocês, entreguem nas mãos do Senhor, amém? Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela é muito forte, que devem casar, então que casem, não existe pecado nisso. Mas se pelo contrário o rapaz não se sente na obrigação de casar e se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. Então a pessoa está noiva ali, E aí o rapaz viu que, não vou dar conta de casamento não, eu prefiro ficar sozinho. Então, gente, é você e Deus, você tem que procurar o Senhor antes de entrar no relacionamento e depois, que casou, de falar, não, agora eu resolvi que quero ficar solteiro. Não tem isso. Então, tudo tem que ser acordado e resolvido antes de casar. Paulo está falando, abre o olho, procura conselho, procura o Senhor. Assim quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. A mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que se case com um cristão. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião e eu acho que também tem o Espírito de Deus. Então, ele está dizendo aqui, que ele está sendo inspirado por Deus para dar esses conselhos. Então, tenham responsabilidade em escolher quem será a pessoa que você vai estar casando. Peçam ao Espírito Santo para direcionar. Eu quero voltar na parte do divórcio para deixar aqui umas considerações finais. A partir do verso 10, fica muito explícito a respeito dessas questões, que a mulher não deve se separar do marido, e se acontecer dela se separar, que não se case novamente ou que se reconcilie com o seu marido. A única exceção permitida para a separação está lá em Mateus capítulo 5, verso 32, que é por causa do pecado sexual, que é por causa do adultério, tá? Lá em Mateus também no capítulo 19, verso 6 diz: por isso, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, nenhum homem separe. A família é algo muito importante para Deus. Há uma disposição em Deus em oferecer ao homem a cura e a restauração da família.
Existem casos que a separação se faz necessária, né, como casos de agressão física, que colocam em risco a integridade física, né, de um dos dois. Nesse caso, é preciso procurar o seu pastor e as autoridades. É preciso sempre, mas sempre, mesmo que você tenha sofrido, que a pessoa te bateu, te agrediu, não guarde rancor no seu coração. Libera sempre o perdão, né, procura lá a justiça, procura o seu pastor, mas também libera, não fica com ódio no seu coração, com raiva daquela pessoa, espraguejando, desejando mal, não. Porque Deus, ele diz, né, que nós temos que perdoar para que possamos ser perdoados por Deus também. Então não permita não permita a agressão, mas também não deixe que seu coração fique com ódio e com a amargura daquela pessoa. É preciso liberamos, né? É preciso liberar o perdão para que Deus escute nossas orações, né? Pessoas violentas, elas precisam de ajuda psicológica e elas precisam também de intervenção da justiça, né? Precisam de nossas orações, porque Satanás, ele usa a fraqueza humana para destruir famílias. Então você vai ali o seu agressor, você vai ter que procurar justiça. Você não vai deixar ele te matar, nem ele matar seus filhos, né? Então você precisa procurar o seu pastor e ir com o seu pastor na justiça ali, né? Ajuda a igreja, ela oferece essa ajuda. Você não está sozinho. Deus colocou homens e mulheres como autoridade para cuidar de você. Então você sempre procure o pastor. Pessoas, deixa eu ver aqui, eu tô anotando aqui para eu não me perder. Nesses casos, a separação temporária, ela se faz necessária, né? Muitas vezes, o agressor, ele se arrepende, a pessoa, ela recebe uma ajuda psicológica, ela recebe ali um puxão, a justiça dá vai pra cadeia muitas vezes, e aí a pessoa se arrepende, a pessoa se converte, e há muitos casos, sim, que há uma reconciliação, né? Se não houver uma disposição para a mudança, se você vê que a pessoa não mudou, cada um deve seguir o seu caminho. Mas sempre lute para a restauração, porque esse é o desejo de Deus. Deus tem prazer de restaurar famílias e a igreja tem as estruturas necessárias para orientar e direcionar. Sempre procure o conselho pastoral. Deus capacitou o pastor para isso. Não tome decisão em sua própria consciência. Seja sábio e ouça conselho daqueles que o Senhor levantou como autoridade espiritual na sua vida. Em Provérbios 14, 12, diz que há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. Tem pessoas, né, que são chamadas os desigrejados, que não têm pastor, que não estão debaixo de uma autoridade espiritual. Gente, isso é muito complicado. Nós precisamos estar aliançado em uma igreja, aliançado com um pastor. Então, se você vai, não fica sozinho dentro de casa, não tem a igreja pela internet, mas tem uma pessoa para cuidar e te orientar o que você deve fazer, né? Lute pelo seu casamento. Se você vê na outra pessoa disposição, né, como eu falei, mesmo que pequena em mudar, então use toda a estrutura que a igreja tem para te auxiliar nessa mudança. Busque em oração e ação. Quando existe um desejo de ambos na restauração, Deus coloca em nosso caminho todas as ferramentas que precisamos, porque Deus ama restaurar famílias. Amém? Que o Senhor te abençoe. Essa leitura foi bem extensa hoje, mas que Deus possa te abençoar, possa te direcionar, você que está passando problemas familiares, né? Nós temos aí a igreja do Senhor. Eu não estou falando da igreja levantando bandeira, mas a igreja do Senhor. Procure estruturas para te auxiliar. Peça ao pastor que vá com você, né? Tem tantos cursos de casados para sempre, tem tantos cursos de restauração de família, tem tantos cursos. Então fala, pastor, me orienta, qual curso que eu tenho que fazer, né? Psicólogos, pastor, tem um psicólogo cristão que eu posso ir, pastor, tem um psiquiatra que eu posso levar no meu marido precisa de um psiquiatra, pastor, dá-nos um aconselhamento. Gente, o pastor é um anjo da igreja, Deus capacitou ele para estar ali, então seja
o melhor amigo do seu pastor. Vá, procure e fique ali insistindo, pastor, me ajuda, eu tenho que ajuda, me indica um livro, me indica, né? E ali o pastor ele vai estar te orientando, vai estar dizendo, orando com você, intercedendo, fazendo um jejum, né? Entrando em batalha espiritual. Gente, a melhor coisa que tem para o ser humano é ter uma igreja e uma aliança com a igreja, porque é isso que nós precisamos. Não ande sozinho, não tome decisão sozinho, porque nós não temos autoridade para agirmos sozinho. A igreja é um corpo e Deus disponibilizou tantos ministérios. Tem ministério para tudo, tem ministério para filhos, ministério para pais, para mães, para maridos, para tudo, né? A igreja é completa. Deus levantou várias estruturas, então você com o seu pastor, ele vai te direcionar as ajudas que você precisa ter. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor está aqui falando com cada um de nós. Que o Senhor venha restaurar famílias, que o Senhor venha restaurar corações e que o Senhor possa derramar sobre cada um o poder do Espírito Santo, para que possamos, Senhor, sermos orientados, que os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos, Senhor, que possamos ter discernimento e não tomarmos atitudes fora da Tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.